Tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro é a desobediência do ser humano. Pessoas inocentes estão morrendo, pessoas que estão no caminhos errados estão morrendo, pessoas que estão trabalhando, policiais estão morrendo. Então tudo isso é consequência do ser humano. O que o ser humano planta, colhe. Então tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro é as consequências. Você não quer mudar. O ser humano está desobediente. O ser humano não obedece a palavra. É por isso que vem as consequências. Hoje é quarta, amanhã é quinta. E as pessoas não prestam atenção para o que vai haver, o que vai acontecer ainda na terra. Não buscam. Então tudo são consequências que o ser humano está fazendo na terra. Então tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro é o pecado, é a desobediência. As pessoas não obedecem a Deus, não querem obedecer a Jesus Cristo, não querem trilhar o caminho de vida eterna, mas querem trilhar o caminho para a derrota e destruição eterna. As pessoas não querem ter vida eterna. As pessoas não querem obedecer. As pessoas estão indo por seus próprios caminhos, que desagrada a Deus. No texto que nós vamos ler em Samuel, fala que Esaú, o profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, fala que a desobediência de Saul. E Samuel exortou Saul, dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para ti ungir rei sobre o seu povo de Israel. Portanto, escutai as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que aqui Samuel está dizendo. Samuel foi escolhido por Deus, ungiu Saul para ser rei de Israel. Mas o que aqui o texto está dizendo? Sobre o seu povo de Israel. Portanto, escutai as palavras do Eterno. Você sabia que as pessoas não querem escutar a palavra do Eterno? As pessoas não querem ouvir a palavra do Todo-Poderoso, mas está dando ouvido a outras coisas que desagradam a Deus. Está dando os ouvidos das suas festas, suas farras, suas mentiras, enganações. As pessoas não estão dando ouvido. No caso aqui, o profeta está alertando a Saul para ouvir o Eterno. E olha o que aqui diz a palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os malequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Vai, pois, agora, e investe contra os amalequitas, Amaleque e os amalequitas, condena e Antemar, e consagrando ao Senhor, e a destruição de tudo enquanto houver na terra em que habita, não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens, mulheres e crianças e recém-nascido, pois ovelhas, camelos e jumentos. Você pode dizer assim: rapaz, esse Deus é perverso e cruel. Ele dá ordem a Saul para matar crianças, jovens e mulheres, todo o povo dos amalequitas. Mas só que não é a perversidade do Criador. É porque ele sabe o que ele está fazendo. Porque atacou Israel, atacou o povo dele. Porque se não matasse crianças, mulheres, jovens, adultos, esses jovens brevemente iam se rebelar contra Israel também. Então o mal tem que ser cortado pela raiz. E aí Deus dá ordem a Saul para fazer isso. Você sabia que quanto mais o inimigo queira atacar, queira destruir, Deus só está no trono, o Criador só está no trono observando o que o ser humano está fazendo,
o que o homem está fazendo na terra. O que aconteceu no Rio de Janeiro é consequências de seus próprios pecados, seus próprios caminhos. E quem não obedece a Deus sofre as consequências. Ali, Deus não pode intervir no que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, porque são os próprios seres humanos que estão caminhando nos seus próprios caminhos, porque não obedece a Deus, não obedece ao Senhor, e as consequências vêm, o problema vem a morte, sofre um, sofre outro, porque não obedeceu a palavra. O texto que nós estamos lendo fala sobre a desobediência que está o povo na terra. O povo na terra está desobediente, não obedece à palavra do Salvador, não obedece o Criador. E o texto que nós estamos lendo fala que Esaú foi ungido rei de Israel, mas ele não obedeceu o Criador. E quem não obedece sofre as consequências. E agora investe contra Amaleque e condena Inátema, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo enquanto houver na terra, e que habita não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres e crianças, recém-nascido, bois, ovelhas e camelos e jumentos. E Saul convocou o seu exército e passou-me revistar em Telaí 200.000 soldados e infantaria, 10.000 homens de Judá. E Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque, os amalequitas, e prepararam uma emboscada no vale, e depois declarou aos queneus: fugi, afastai-vos de amalequitas, para que não aconteça ser aniquilado juntamente com todos eles, pois foste amáveis para com os filhos de Israel, enquanto estava caminhando para esta região, vindo do Egito. Imediatamente os cananeus saíram do meio dos amalequitas, e feriu os malequitas desde Vila até o sul, que estava ao leste e vista do Egito, e o prisionou vivo. Argag, rei dos amalequitas, passou todos, povo, do fio à espada. Amém, irmã? Oh, glória! Ao fio da espada, para cumprir anátema. Todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Gage e de tudo que havia de melhor nos despojos de guerra e do gado, e miúdo aos guidos, e os animais gordos e as ovelhas, a fim de tudo que havia de bom não quiseram incluí-lo e no anátema, mas tudo que era vil e desprezável e destinaram à destruição completa. Você vê para você ver que o Criador mandou matar tudo, mas só que Saul poupou os animais. Não era para poupar os animais também, era para ser destruído também os animais. Você já viu que quando Deus manda fazer algo, quando Deus manda você fazer algo que é do jeito que ele tem que ser feito, do jeito dele,
e você não obedece, você sofre as consequências, porque você não obedece o que o Criador mandou você fazer. Aí vem as consequências. Quando Deus está alertando o povo da terra, está dizendo, ó, o caminho é esse, o caminho para a vida eterna é esse, o caminho para você ter a tua vitória é essa, mas o povo não quer. Aqui Saul não obedeceu o Criador que fez o céu e a terra. O que nós estamos vendo hoje é a raça humana que não obedece à palavra de Deus. As pessoas não querem obedecer à palavra do Senhor. As pessoas não buscam o caminho de vida eterna. Não se arrepende dos seus pecados. Não se arrepende dos seus caminhos que desagradam a Deus. E a palavra de Deus diz: e os despojos da guerra do gado, e o miúdo ao graúdo, e os animais gordos e as ovelhas, a fim de que tudo havia de bom, e não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil o desprezível, destinaram à destruição completa. Aí vem a condenação do rei. O rei não obedeceu a Deus, e aí Deus disse: você não será mais o rei de Israel. Já temos um que vai ser o rei de Israel, que será Davi. Ali Samuel vai até a casa do pai de Davi, e aí avisa: só esses filhos que você tem, fulano, falando pro pai de Davi. Não, tem um que está lá cuidando das ovelhas, o mais novo. Aí Deus fala para o profeta: é esse que eu quero, é esse que eu vou ungir para ser o rei de Israel, Davi. Por quê? Naquele momento Saul ainda era rei, mas Davi já foi consagrado rei de Israel, porque Saul não obedeceu a Deus. Assim está o ser humano hoje. O ser humano hoje não obedece. Os seres humanos estão se suicidando. Os seres humanos estão se matando. Os seres humanos estão fazendo perversidade. Os seres humanos estão desobedecendo o Criador. E aí vem as consequências depois. Aí vem o choro. Aí vem Deus, meu Deus, me desculpe, com essas conversas fiadas. Se arrepender agora enquanto há tempo. Porque Deus, Ele está dizendo: se o povo da terra me obedecesse, dava tudo certo. Mas o povo da terra não obedece a minha palavra. E aí vem as consequências. Então, o rei Saul não era rei, mas só que Samuel, mandado por Criador, disse: não, Saul ainda é rei, mas só que eu vou convocar um para ser rei de Israel. Aí foi Davi. E você sabe qual foi a trajetória de Saul? Quem não sabe, Saul foi morto por ele mesmo. Ele mandou que o seu soldado ferisse ele com a espada. E ali Saul foi morto, e morreu também um soldado dele, pela própria espada. Sabe por quê? Porque não obedeceu a Deus. A palavra de Deus diz que quando você não obedece, vem as consequências muito graves. Quando você não obedece o Criador. Aqui Saul não era mais rei. E Samuel, o profeta Samuel, falou para Saul. Disse para ele: por que você não matou os animais dos amalequitas? Mas você não obedeceu o Criador. Você não matou os animais que Deus deu a ordem ao Saul. E aí ele trouxe os despojos
trouxe tudo que estava no povo da Amalequita, os animais, para Israel. E aí houve as consequências. E o que eu aprendo é o seguinte, que se o ser humano obedecesse a Deus, dava tudo certo. E hoje a gente vê o ser humano afrontando a Deus, desobedecendo o Criador, afrontando a igreja de Cristo. Tudo isso tem que se cumprir na palavra dele. E Deus está dando essa oportunidade ao ser humano todos os dias para se arrepender e entregar a vida para ele. O tempo está próximo. Diz que dia 29 o meteoro ia descer sobre a terra. Eu tenho algo a dizer para você, filho. Quem manda é Deus, quem determina é Deus. O povo fica naquela loucura, naquela agonia, naquela preocupação do meteoro. Você tem que se preocupar com a tua salvação. É você entregar a tua vida a Deus. Então o povo fica no desespero que tem um meteoro de 5.000 quilômetros que vai atravessar a terra, mas só que tem a mão do Criador. É Ele que decide o que vai acontecer com a terra. Não é o meteoro. Quem vai decidir o que vai acontecer com a terra é o Criador que fez tudo. Para você ver que o Criador ele fez até o universo. Fora do planeta foi Ele que fez os planetas, Marte, Saturno. Todos os planetas foi feito por Deus, o Criador. E aí o povo fica nessa preocupação do meteoro, a preocupação não sei o quê, que o meteoro vai atravessar o planeta, vai entrar, vai destruir. Que destrua, porque se for a mão de Deus, tem que destruir mesmo. Por quê? Porque o Criador está irado com o povo da terra, porque o povo não obedece. O povo não está preocupado, o povo está preocupado com o meteoro, irmão. O povo não está preocupado com a salvação. Aí um meteoro de 5.000 quilômetros está vindo para a terra. Se vier, vai destruir a terra, porque é permissão dele. Por que a permissão dele? Porque ele está irado com o povo da terra. Porque o povo não obedece a ele. E quem não obedece sofre as consequências. Eita glória! Aleluia! Aleluia! E Saul é condenado pelo Senhor. Quem? O Criador que fez os céus e a terra. E a palavra de Yahvé veio a Samuel neste termo: arrependo-me de haver promovido Saul a realizar, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Aqui está a palavra-chave: não ouviu a orientação de Deus. Assim está o ser humano, irmão. O ser humano não quer a orientação de Deus. O ser humano não quer Deus. O ser humano não quer ser salvo. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro é cumprimento da palavra. A palavra está se cumprindo. Porque o texto que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 15, fala a desobediência de Saul. E hoje não é diferente. O ser humano está cada dia mais desobediente. E quem não obedece sofre as consequências. Que Deus dê oportunidade a todos que estão aqui para sempre ouvir a palavra. Que Deus dê oportunidade para ouvir a palavra, para alcançar a vida eterna. Vamos, porque o tempo não nos espera. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus de Nazaré.